Salve, salve pessoal, aqui é o Ed, sou feiticeiro de Kimbanda Nagu e esse é o nosso canal, o Império da Macumba. Aqui eu vou desmistificar algumas coisas para vocês e passar uma forma simples de cultuar Exu Pombogira, vou ensinar alguns feitiços. E aqui eu estou sempre aberto a perguntas, o que eu puder responder, vocês podem perguntar aí e tamo junto. Hoje eu quero iniciar o canal falando sobre Kimbanda. O que é Kimbanda, né? Bom, para começar, a gente tem que olhar as origens da palavra Kimbanda, né? O que eu vou passar aqui, pessoal, são aspectos técnicos para que vocês possam entender, porque na internet tem muito assunto complexo que a galera não vai entender, então aqui o negócio é esmiuçar, tá bom? É o seguinte, em alguns países da África, né, principalmente de cultura iorubá, você tem o feiticeiro chamado Kimbanda, é um título. Primeiramente, Kimbanda é um título de uma pessoa que é um curandeiro. Esse curandeiro ele pratica umbanda, que é cura. É isso que seria a origem da palavra Kimbanda, um curandeiro. Aqui no Brasil nós usamos esse nome, esse título, para dar um nome ao culto de Exu e Pombogira, né? Os famosos catiços, né? Espíritos do umbral que vêm para cá, para o plano terreno, para prestar auxílio às pessoas que precisam. De São nossos ancestrais. A grande maioria não é de ligação consanguínea. Nós temos também aqueles que estão ligados por laços sanguíneos, né? Por exemplo, mesmo eu, os meus Exus, eles são meus tataravós, por parte de pai. E, bom, aqui no Brasil, né, nós já tínhamos, pelo menos aí por volta aí de uns 140 anos, né, sendo um pouco mais sucinto, o culto a esses espíritos, né? No começo eles não eram chamados de Exu nem de Pombogira, mas sim de Tatas ou simplesmente de espíritos. Né? Eram espíritos tutelares que auxiliavam aqui seus filhos, né? Os seus protegidos. E com o passar do tempo, esse culto ele recebeu um nome específico de Kimbanda. Por isso que, assim, no passado você tinha um culto de Exu Pombogira dentro da Umbanda, muito restrito, muito marginalizado, mas à medida que o tempo foi passando e o culto foi melhor visto pelas pessoas, elas começaram a chamar essa parte de Kimbanda. E é o seguinte, essa parte que era um pouco mais trevosa, né, não é apenas lembrando que Kimbanda aqui no Brasil ela não é um culto a entidades malignas, é culto a espírito ancestral, né, espíritos que passaram por uma evolução no umbral, o Izuwanga, né, que seria o nome original da terra deles, né, e eles voltaram para a terra aqui para estar ajudando a galera aqui, tá? Então, o problema é que lá na Umbanda tinha gente que queria simplesmente saber dessa parte de culto, né? Só, não quero saber de caboclo, nem de boiadeiro, nem nada, eu quero cultuar Exu Pombogira. E aí, acabou acontecendo aí nos últimos anos uma separação do culto, né? O, o culto também ele era muito usado dentro do culto de Candomblé, né? Então muitas pessoas que você vai ver na internet, mestres antigos, histórias de mestres antigos, eles normalmente eram mestres de Candomblé, fulano de Ogum, fulano de Oxum, fulano de Iemanjá, e eles tinham um culto de Exu Pombogira dentro do Candomblé. As pessoas começaram a dividir os cultos, tirar eles de dentro do candomblé ou de dentro da umbanda e criar um culto particular. Aí começou a quimbanda, né? E aí para os anos de 50 começou a aparecer a quimbanda Nagu, né? Isso por causa dos terreiros de candomblé. Ah, até porque dentro do candomblé, não importa a nação, mas dentro do culto de candomblé você tem muito culto a espírito ancestral na forma assim de Egum. Né? Você pegava um Egum, assentava ele e usava ele ali. E esse tipo de assentamento, esse tipo de prática, ela foi trazida para dentro da Kimbanda. E aí foi criado um culto particular somente para esses tipos de entidades, somente para Exu Pombogira. O tempo foi passando e foram criando vertentes. Aí tem a Nagô, a Luciferiana, a Xambá, a Mussurumim, a Malay e muitas outras também. Cada uma com sua especialidade e particularidade. Por exemplo, a Nagô ela serve para alinhar sua vida. Ela serve para tudo.
ataque, defesa, limpeza, prosperidade, amor, mas o foco dela é arrumar a sua vida. Kimbanda Nagô é para arrumar a sua vida. Kimbanda Malay, graças ao mestre Dorcides de Oxum, que é o criador dessa Kimbanda, né? Mais ou menos criador, né? Porque não foi ele que deu esse nome, né? Um dia eu conto a história dele aqui, mas ele incorpora, um belo dia ele incorporou uma entidade demoníaca que se apresentou como uma pombogeira para ele, que no caso era Pombogeira Asmodeus. E aí essa pombogeira deu para ele um culto, né? Falando isso da forma mais prática, tá, pessoal? Que eu não sou da Kimbanda Malay. Mas o que a gente estuda é que essa pombogeira deu um culto para ele, e esse culto veio a se tornar mais para frente como Kimbanda Malay. É uma Kimbanda para ataque, né? A Musurumim dizem, e a junto com a Xambá são Kimbandas que elas servem para atuar na mente, né? Mexer com a parte espiritual mesmo ali, a parte de gnose, de vibração, de comunicação, né? Tanto a Xambá quanto a Musurumim ela pega muito forte nessa parte de comunicação com os Exus e Pombogiras. E assim por diante. Bom, o culto, hoje em dia ele está muito bem estruturado. Temos diversas casas, diversos mestres e muita história para estudar. É, E é isso, pessoal. O vídeo é sucinto, é o primeiro vídeo do canal, é simplesmente para explicar a origem da Kimbanda. Mas também, é claro, né, colocando um detalhe, né, colocando um pouco das lendas. Porque é o seguinte, na Macumba, né, infelizmente aqui no Brasil, as pessoas não têm o costume de escrever a respeito dos cultos. Né? Então é tudo muito disse-me-disse, muita lenda, né? E, bom, para explicar direitinho como que nasceu até o culto de Catiço, o culto de Exu Pombogira aqui no Brasil, reza a lenda, né? Que lá no Candomblé, né, dizem que se originou praticamente o culto estruturado de Quimbanda que você tem, com mão de faca para alimentação, com assentamento, com jogo de búzios. Não se originou da Umbanda. A Umbanda simplesmente usava Exu Pombogira apenas para trabalhos de limpeza, né, porque o culto era muito marginalizado. Foi o pessoal do Candomblé. Então, não se sabe a nação. Acredito que seja mais a nação da Agô, né, porque foi o que originou o primeiro estilo de Quimbanda mais estruturado. Mas a lenda diz que o culto nasceu de alguém que ia fazer seu assentamento, né, seu ibá, e dentro desse terreiro, né, tinha-se o costume de usar Exu e Pombogira. E para quem é mais antigo, tem contato com pessoas mais antigas, pode estar perguntando para confirmar, porque no Candomblé o culto Exu e Pombogira antigo era simplesmente usar o Exu como um escravo do orixá. A palavra que você usava para usar Exu e Pombogira é traz. Traz isso para mim. Traz energia da prosperidade, traz energia do amor, traz energia da destruição para destruir os meus inimigos, e assim por diante. Era traz. O que era feito? Colocavam-se uma vela, uma cachaça, um charuto e mandava o Exu trabalhar. Daí que vem também essa palavra, essa expressão de pôr o Exu para trabalhar. O Exu tinha que sair dali e trazer para o adepto aquela energia que ele estava buscando. Um belo dia, reza o folclore da coisa, que uma pessoa foi fazer o seu assentamento, seu ibá, e um belo dia ele pensou, bom, vou fazer o ibá do meu orixá aqui, o meu culto de Exu, eu pombogira, meu culto de Catiço tá ali, e a pessoa meio que teve um vislumbre, né? Pensou, peraí, o ibá é feito assim, assim, assado, tem isso, aquilo, em vez de eu só fazer o Exu dessa forma, tratar o Exu dessa forma, com uma oferenda simples e mandar ele trazer as energias para mim, por que que eu não simplesmente não vou nesses locais, nesses pontos de força onde tem as energias que eu desejo, colho essas terras desses locais, assento tudo, coloco o ponto riscado do Exu em ferro, né? Assento ele, coloco um oculto ali para estar alimentando, que isso já vem do culto de Egum, né? De quando você vai lá, rouba a cabeça de alguém e assenta, né? No passado era mais ou menos assim, né? Acho que até hoje é também, né? Só claro que é tudo bem esmiuçando a coisa. Então a pessoa pensou, bom, eu vou assentar o Exu para ver o que acontece. A pessoa foi lá, correu atrás das terras, das pedras, das favas, deu uma enfeitada, colocou muita coisa do culto de Egum, né? Do buraco de Egum no assentamento do catiço dele. E aí isso deu extremamente certo. E aí começaram-se a fazer aí os assentamentos de Exu e Pombogira. E aí a coisa foi degringolando até chegar onde a gente está, né?
foram inventadas formas de assentamento, técnicas ali. é, o próprio candomblé ele tem muitas formas de corte para diversos tipos de animais. Isso foi tudo embutido na quimbanda. Ou seja, a quimbanda que a gente tem lá nada mais nada menos do que, falando vulgarmente, né, trata Exu e Pomodira como se fosse orixá. E uma das pessoas que fez isso aqui no passado, aqui principalmente em São Paulo, foi o Tato Agostinho de Satã, que tratava os Exus e Pomogiras praticamente como orixá. Você pode ver alguns vídeos na internet, claro que não vai ter, infelizmente, né? Acho que ele trabalhava ali na época dos anos 70. Os cultos dele eram com muita vela, com muita bebida, eram festas mesmo, né? Era praticamente uma coisa do candomblé, até porque ele era candomblecista também, né? E ele teve essa grande ideia de fazer isso no culto dele e também deu muito certo, né? Um dia eu faço um vídeo só falando dele. Mas é isso, pessoal. Só queria trazer para vocês assim esmiuçado, mais ou menos para você entender o que é a Kimbanda. É simplesmente um culto ao seu ancestral sanguíneo ou não consanguíneo. E as práticas elas vieram de vários cultos. É claro que eu esmiucei bastante aqui, né? Se eu fosse falar assim, eu quis falar mais da Kimbanda, mas se eu fosse falar da Macumba em geral, eu teria colocado mais coisas aqui, né? Por exemplo, eu teria falado da Macumba Carioca, do culto de Cabula, né? Que originou praticamente ali a Umbanda do Zélio, né? Entre outras coisas ali. Mas isso é papo para outro vídeo, é simplesmente para vocês entenderem o que é Kimbanda na prática, na técnica mesmo, né? E é isso, pessoal. Tamo junto e salve a Macumba.